Bom, hoje vamos tratar a relação do exercício físico regular com a imunidade, com a nossa capacidade imunológica. Bom, o exercício físico regular é um exercício praticado por um certo tempo, de forma periódica, tá? E aqui já vai um spoiler, o exercício físico regular sim tem muitos benefícios para o nosso sistema imune. Bom, para começar, vamos abordar o envelhecimento. Conforme envelhecemos, o nosso sistema imune também envelhece. E nesse envelhecimento do sistema imune, ele vai perdendo capacidade funcional. Por quê? Ocorrem mudanças com diminuições no número de células de defesa, ocorrem mudanças fenotípicas, mudanças funcionais, e isso leva a uma menor capacidade de resposta do nosso sistema imune. Por isso que idosos geralmente estão em grupos de risco para diversas doenças e ficam mais suscetíveis a infecções. Baseando-se nisso, o exercício físico regular pode atrasar, impedir ou até mesmo reverter esse envelhecimento, fazendo que o nosso sistema imune seja mais capaz a nos defender de diversas doenças e antígenos, tá? Bom, tendo em vista então que os idosos são um grupo de risco por normalmente apresentar um sistema imune mais deficitário e por isso o exercício físico ter tanto benefício para eles, vamos separar essa informação numa caixinha agora, que eu vou falar agora de um outro ponto para poder juntar os dois, tá? Agora abordaremos o tópico de vacinas. E por que isso? A função da vacina é gerar resposta imune. E essa resposta imune gerada pela vacina pode ser quantificada e qualificada para que a gente consiga mensurar as diferenças entre grupos que não praticam exercícios físicos e grupos que praticam, tá? A vacina ela gera a resposta imune recrutando tanto o nosso sistema imune inato quanto adaptativo, que vão agir de forma sinérgica. Então a gente tem produção de anticorpos por células plasmáticas de defesa, a gente tem a produção de citocinas, como interferon gama, produzidas por célula T, a gente tem a formação de clones de células T, que vão combater células infectadas. Então, toda essa ação do sistema imune, ela pode ser mensurada, tá? Por isso que foi utilizado estudos em vivo, em seres humanos, utilizando-se de vacinas, para avaliar o exercício físico e a sua relação com a imunidade, tá? Bom, e lembra que eu falei que em idosos tem uma resposta prejudicada a doenças pelo envelhecimento do sistema imune? E essa resposta prejudicada não é só em casos de infecções, como também em resposta prejudicada a vacinas. E aliando uma informação com a outra, o estudo, então, utilizou-se de grupos de idosos para conseguir avaliar melhor se o exercício físico a longo prazo teria tido efeitos positivos no sistema imune dessa população. Bom, o estudo que foi utilizado num dos artigos que eu li foi esse. Utilizou 3 grupos de idosos, que em todos os idosos desses grupos tinham 62 anos ou mais, onde um grupo era muito ativo, que realizava pelo menos 20 minutos de exercícios vigorosos 3 ou mais vezes por semana. O outro grupo era moderadamente ativo, realizando exercícios físicos regulares, mas com menor intensidade, frequência ou duração. E um terceiro grupo sedentário, que não praticava exercícios físicos, tá? 2 semanas após a vacinação contra a gripe, porque utilizou-se a vacina da gripe, porque é uma vacina aplicada todo ano, que já se conhece bem as respostas que geralmente essa vacina proporciona no organismo, tá? E então, 2 semanas após a vacinação, foi demonstrado que os títulos séricos, ou seja, a quantidade desses valores no sangue, de IgG e IgM anti-influenza, que são anticorpos produzidos em defesa da infecção contra o vírus da gripe, mas nesse caso, em defesa ao antígeno, ao que foi colocado na vacina para provocar essa reação imunológica, esses anticorpos eram maiores em adultos ativos do que nos sedentários. Além disso, a resposta de células mononucleares, ou seja, linfócitos, monócitos, à estimulação específica do antígeno também era maior nos grupos ativos. Então, qual foi a conclusão? Que o exercício físico deve ter incentivado, principalmente para adultos mais velhos, que estão em maiores riscos de infecções, a obter benefícios induzidos pelo exercício na resposta imunológica. Em outras palavras,
o exercício físico foi importante para que esses indivíduos ativos tivessem uma resposta melhorada à vacina. Então daqui a gente tira já duas informações, que o exercício físico melhora tanto na resposta a vacinas, quanto no envelhecimento imunológico. Ou seja, atrasa esse envelhecimento ou até impede ou o reverte, tá? Bom, além dessas duas informações já colocadas, agora a gente precisa entender o que provavelmente acontece para que isso ocorra. Foi utilizado duas principais hipóteses, tá, que se complementam. A primeira delas é que o exercício físico recrutaria células T mais velhas, então células T senescentes, que já estão com uma capacidade funcional mais prejudicada devido a serem mais velhas, né? Elas são recrutadas e transportadas para tecidos periféricos, onde elas sofrem estímulos apoptóticos, ou seja, estímulos de morte programada. Essas células serão destruídas. Esses estímulos normalmente provêm de espécies reativas ao oxigênio, glicocorticoides, e elas sendo destruídas, elas dão um feedback negativo que faz com que o nosso tecido hematopoético seja induzido a produzir mais células T novas. Então, ocorre uma produção maior de células T jovens em resposta à destruição dessas velhas, deixando o nosso sistema imunológico mais jovem, ou seja, mais apto a estar respondendo contra novas infecções, tá? Uma outra teoria que foi também proposta é que a contração do músculo esquelético produz uma interleucina chamada interleucina 7. E essa interleucina tem relação com uma maior função do nosso timo. Ele auxilia tanto na revigoração quanto na melhoria da atividade tímica, tá? Essa hipótese relacionada ao timo, com aumento tanto da massa quanto da função tímica, auxilia na produção e na maturação das células T, porque o timo tem essa relação com a produção de linfócitos T, tá? Além disso, o exercício físico aumenta a fagocitose tanto de monócitos quanto de neutrófilos, aumentando então a capacidade funcional dessas células em defesa do nosso organismo. Por fim, o exercício físico praticado de maneira regular também melhora o nosso sistema vascular, seja por melhoria da função cardíaca, seja tanto por diminuição do colesterol, que diminui também a inflamação do nosso endotélio, e tudo isso melhorando o nosso sistema vascular, fazendo com que o transporte tanto de células de defesa quanto de citocinas ocorra de maneira mais eficiente pelo sangue, fazendo com que eles cheguem ao local-alvo de maneira mais eficiente e assim combatam de forma mais rápida as infecções. Então, tudo isso mostra um diagrama para a gente de que o exercício físico praticado de maneira regular, tem grandes benefícios no nosso sistema imunológico, a longo prazo principalmente. Então, não deixe para praticar exercício físico quando chegar na idade mais avançada, quando você ficar idoso. Mas pratique o quanto antes, porque o exercício físico provoca efeitos benéficos cumulativos com o passar do tempo, tá? Então, você chega numa velhice mais saudável. E além do mais, durante o seu período de vida, você também fica num estado mais saudável do seu corpo, tá? A gente vai tratar outros benefícios em outros vídeos, mas só tratando do sistema imunológico, já dá para ver o quanto de benefícios é proporcionado pelo exercício físico praticado de maneira regular. Então chega de desculpa e bora se exercitar.